Boa tarde, pessoal do Sexto 4. Meu nome é Ademir e eu sou o professor de vocês de língua portuguesa. Eu sou o professor da turma de vocês e mais algumas outras na Escola Estadual Mário Porto. Esse aqui é o terceiro vídeo que o professor está gravando com uma correção das semanas 1, 2, 3, 4, 5 e 6 do PET 2. Tudo bem? Nessa aula agora, o professor vai corrigir com vocês as atividades da semana 4 do PET 6. Lembrando que o professor está gravando essa aula e eu queria agradecer aqui a presença da Giovana e do Matheus, que estão aqui ao vivo participando com a gente, mas o professor, de qualquer forma, vai disponibilizar essa gravação dessa correção no canal dele no YouTube e eu vou colocar o link no grupo de WhatsApp da turma de língua portuguesa, tá? Para todo mundo poder ter acesso. Às vezes a pessoa não tem acesso no celular na hora, não está no lugar que tem um Wi-Fi bom, então a pessoa pode assistir, o aluno pode assistir essas aulas depois, tá? Os meus cachorrinhos participando da aula aqui, ó. Então, pessoal, o tema dessa quarta semana aqui do PET 2 vai ser, nós vamos voltar àquele gênero textual da primeira semana, que é a notícia, tá? Nesse caso aqui, na semana 4, a gente vai fazer uma leitura desse gênero textual notícia. Sempre lembrando que a notícia se trata de uma informação que é escrita de maneira clara e objetiva, contando um fato, um acontecimento e trazendo uma informação para aquela pessoa que está lendo aquele tipo de texto. Esse tipo de texto é muito encontrado principalmente em jornais e revistas. Os jornais e as revistas, eles podem estar tanto em formato papel, que é aquele jornal ou a revista que a gente compra na banca do jornal, ou a gente faz assinatura e recebe em casa, ou então a gente pode encontrar essas notícias, esses gêneros textuais que a gente chama de noticiosos, a gente encontra também nos sites dos jornais e das revistas, tá? Então esse formato ele pode ser ou por meio de papel ou pode ser digital, que é a leitura do site da internet, tá? Então, aqui, ó, como nas outras semanas, existem algumas informações de apresentação e material de aprofundamento que o Estado disponibiliza para quem queira estudar mais sobre o assunto, tá? Então, a nossa leitura, essa primeira parte aqui, são informações técnicas que são enviadas mais para o professor do que para vocês, tá? Para o professor poder se situar aqui com relação à disciplina na grade curricular que ele tem que trabalhar com vocês. Então, vou passar aqui a leitura dessas informações iniciais. Então, o tema da semana 4 é a leitura de notícia. Aí vem o começo do texto. Caro ou cara estudante, você vai identificar a organização do gênero textual notícia. Você também vai produzir perguntas que podem fazer parte de um roteiro de uma entrevista que também foi parte aqui da semana 2. A gente estudou o gênero textual entrevista, a partir de informações identificadas nos textos lidos nessa semana. Apresentação. O Brasil está passando por um período difícil de enfrentamento da pandemia provocada pelo vírus conhecido por coronavírus. Cada fato novo descoberto pela ciência tem sido divulgado pelos meios de informação. Leia agora os textos que tratam do assunto. E caso você queira saber mais sobre esse assunto, você pode navegar aqui pela página do Facebook do Ministério da Saúde. O acesso que foi feito pelo pessoal da Educação, da Secretaria de Educação, foi feito em 8 de abril de 2021. Então já faz quase 3 meses que o pessoal fez esse acesso. Essas notícias foram retiradas do Facebook do Ministério da Saúde nesta data, 8 de abril de 2021, tá? Se a gente entrar lá agora, não vão ser essas notícias que vão estar lá presentes no Facebook, mas se a gente procurar nessa data aqui, a gente vai encontrar esses textos que a gente vai estudar nessa semana 4 do PET 2, tá? E acompanhe o que o Ministério da Saúde vem realizando para conter os impactos da pandemia. Pois bem, vamos começar aqui então as nossas atividades. Como já é clássico, a gente sempre trabalha em língua portuguesa com textos, tá, pessoal? Alguns textos são maiores, outros textos são menores.
Eu sei que muitos de vocês não têm o hábito da leitura ou não gostam de ler. Isso é normal, porque para você ler um texto é necessário que você despenda energia e concentração para poder ler essas informações. Então, o processo de leitura, pessoal, não é algo fácil. Para se adquirir o hábito da leitura, é necessário que a gente faça esse treinamento quase diariamente, para a gente poder se acostumar com esse hábito, tá? Existem algumas outras dicas também. O professor, quando ele tinha a idade de vocês, ele tinha o péssimo hábito de ler deitado, entendeu? Deitava no sofá, ou deitava na minha cama e ia ler as atividades que o professor passava para mim, os textos. E não dava 5 minutos e o professor pegava no sono. Por quê? Porque ele estava numa posição que é a posição que a gente usa para dormir, que é a posição que a gente usa para descansar. Então, na maioria das vezes, o cérebro da gente, quase que de maneira instintiva, automática, ele coloca a gente no piloto automático, para a gente começar a relaxar o nosso corpo e gradualmente a gente ir buscando o sono. Então, o professor começou a melhorar nessa questão do texto, da interpretação do texto, quando ele começou a ter alguns hábitos. Por exemplo, ele começou a ler sentado em uma mesa em um lugar que era claro e bem iluminado. Porque aí o sono não vinha para o professor e ele conseguia manter a concentração dele por mais tempo, tá? Então, essas são algumas dicas que o professor pode passar para você. Além disso, pessoal, leitura é treinamento. E como eu tinha falado ontem com a Giovanni, com a Júlia, a leitura, o conhecimento que a gente tem sobre leitura é como se fosse uma bagagem, uma mochila. No começo é muito difícil, a nossa mochila está vazia, a gente custa achar uma pedrinha para poder colocar na nossa mochila de conhecimento. Mas a partir de cada texto que você vai lendo, você vai coletando uma pedrinha do chão, nesse exemplo que eu estou dando, e vai colocando na sua mochila. E cada vez que você vai colhendo essa pedrinha, cada vez que você vai acumulando conhecimento nessa sua mochila, ela vai ficando mais pesada. E ela vai ficando. Só que esse peso ele não é ruim, esse peso é bom. Esse peso deixa o nosso olho cada vez mais treinado para poder ler as informações importantes do texto. No começo aqui, como vocês estão entrando agora na fase final do ensino fundamental, o professor acompanha vocês na leitura desses textos. Mas a partir do momento que vocês forem começando a ficar mais treinados, vão começando a ficar mais espertos para poder fazer essa leitura, o professor gradualmente vai deixando de fazer esse processo com vocês, tá? Inclusive para que vocês leiam com a voz de vocês, para que vocês possam pensar naquilo que vocês estão lendo, tá? Isso é extremamente importante e não é alguma coisa que a gente resolve do dia para a noite. Vocês vão treinar durante todo esse tempo que vocês estiverem na escola, tá? Então, agora, pessoal, vou começar a leitura do texto 1 propriamente dito. O título do texto é Butanvac, a vacina brasileira produzida com insumos nacionais. Então, vamos lá. A vacina Butanvac será produzida com insumos 100% nacionais, ou seja, a partir de matéria-prima brasileira. Já as outras duas vacinas produzidas no Brasil, a Coronavac e a Covishield, elas dependem de insumos de outros países. Dessa forma, como a matéria-prima é brasileira, no caso da Butanvac, é possível produzir a vacina em grandes quantidades. Por isso, muitos a consideram a melhor. Subtítulo aqui: A produção da Butanvac. Os testes usam ovos embrionados, uma tecnologia muito mais barata que já existe na fábrica do Instituto Butantan. Segundo Dimas Covas, que é o diretor do Butantan, a vacina se destina aos países de baixa e média renda. O Vietnã e a Tailândia, por exemplo, que são dois países, possuem também a sua matéria-prima para produzir o imunizante. O Instituto Butantan confirmou a parceria com o Wiccan School of Medicine, do Hospital Monte Sinai, em Nova York, para obter o vírus. Mas confirma que o desenvolvimento da vacina é feito completamente com a tecnologia brasileira. No Instituto Paulista, os cientistas usam técnicas para multiplicar o vírus, cultivar, adaptar os ovos, conservar, purificar e inativar o vírus para, enfim, transformar em vacina. Além disso,
Os estudos clínicos e registro também serão feitos por aqui, contou Dimas Covas, por aqui no Brasil, contou Dimas Covas ao jornal Folha de São Paulo. Por fim, a Anvisa confirmou no dia 26 que recebeu o pedido de início dos estudos clínicos da vacina. E aqui, pessoal, a gente tem a fonte de onde a notícia foi retirada, que foi o Jornal da Criança. Temos aqui o endereço de internet, jornaldacriança.com.br, e aqui o título da matéria. Só que essa matéria de Jornal da Criança, ela já foi tirada de uma outra matéria do jornal Folha de São Paulo, tá? Então é uma matéria feita em cima de outra matéria. Provavelmente, por se tratar de um jornal feito para crianças e adolescentes, é uma matéria que foi adaptada, que foi facilitada para a leitura de leitores iniciantes, como vocês, tá? Então, pessoal, o que a gente tem aqui é uma notícia falando que está em andamento por meio do Instituto Butantan, em São Paulo, ligado ao governo de São Paulo, que este instituto, que já é tradicionalmente um grande fabricante de vacinas, ele vai passar a produzir uma vacina que é 100% nacional, por meio de ovos. Esse ovo mesmo que a gente usa para fazer um omelete, por exemplo. Só que nesse caso, o Instituto Butantan recebeu do Hospital Monte Sinai, nos Estados Unidos, algumas cepas de vírus para que eles possam manipular esses vírus e criarem ele dentro de ovos. Porque dentro de um ovo, pessoal, a gente tem todo o alimento e todo o receptáculo, todo o local que o vírus precisa para poder se desenvolver. Depois que o vírus se multiplicou dentro desses ovos, sempre com muito cuidado, cientistas utilizando máscaras, utilizando trajes de proteção, a partir dessa multiplicação dos vírus que se desenvolveram dentro dos ovos, os cientistas passam a conservar, purificar e na parte final eles inativam o vírus, porque a vacina, pessoal, é feita de vírus inativado. É como se você tirasse o poder de causar a doença que o vírus tem, mas você ainda deixa dentro dele o material genético que ele carrega. Assim, igual como a gente aprendeu nos textos de ontem, no texto de divulgação científica, os cientistas eles se utilizam de outros vírus de gripe comum para servir como um cavalo que entra dentro do nosso corpo e leva esses vírus inativados para dentro das nossas células. Quando o vírus chega na parede da nossa célula, ele gruda na nossa célula por meio daqueles espinhos, e o espinho significa corona em espanhol, por isso que o vírus se chama coronavírus. O vírus ele gruda na célula por meio desses espinhos e inocula, injeta dentro da célula o material genético dele. Se fosse um vírus ativo, nós ficaríamos doentes, nós pegaríamos Covid, que é o que acontece com toda pessoa que tem coronavírus, que tem Covid. Agora, no caso do vírus inativado, esse vírus vai lançar o material genético dele dentro da nossa célula, só que o material dele, genético, os efeitos em causar doença dele estão inativados. Então, o que vai entrar dentro da nossa célula vai ser apenas o material genético dele inativado, e a gente não fica doente, e ao mesmo tempo, ou fica doente numa escala bem menor do que se a gente pegasse o vírus ativo. E o que acontece? A gente se torna imune à ação de um vírus ativo. Depois que a gente toma uma vacina, a gente pode entrar em contato com o vírus, só que esse vírus não vai conseguir. Ele entra no corpo da gente, ele gruda nas nossas células, só que eles não vão conseguir causar a doença porque as nossas células estão imunizadas. Elas vão falar: aqui não, amigão, cai fora. Você não vai causar doença aqui em mim, não. E a partir disso, pessoal, a gente fica imunizado com a determinada doença. Isso serve para quase todas as vacinas que a gente toma. Vocês devem ter um cartão de vacinas guardado, que a mãe de vocês deve guardar em casa, onde tem uma série de carimbos lá de vacinas que vocês tomaram. Esses carimbos mostram que vocês estão imunizados a determinadas doenças. Há muitas doenças, na verdade. A gente toma vacina para mais de 15 doenças durante a vida da gente, entendeu? Doenças que, se a gente não tivesse imunizado, na maioria das vezes, seriam fatais para a gente, tá? Então, pessoal, o professor vai entrar agora
nas questões propriamente ditas. E, como em todas as outras semanas, as respostas dessas perguntas estão praticamente todas contidas no texto. Basta a gente ter um maior ou menor grau de atenção de acordo com o grau de dificuldade da pergunta, porque tem algumas fáceis e tem outras que são mais difíceis. A primeira pergunta, pessoal, que a gente tem aqui é qual é o assunto do texto? Já vai direto. Qual é o assunto do texto? Qual que é a informação principal que o texto está trazendo para a gente? A informação principal que o texto está trazendo para a gente, pessoal, que é a resposta da questão, é que a vacina chamada Butanvac, que é desenvolvida pelo Instituto Butantan, ela passará a ser produzida com insumos 100% produzidos no Brasil. Dessa forma, a vacina será muito mais barata e poderá ser produzida em grandes quantidades. Por isso, muitos a consideram a melhor vacina. Essa é a resposta, pessoal. Respondeu isso, o Instituto Butantan criou uma vacina chamada Butanvac, e essa vacina é produzida com matéria-prima 100% brasileira, e por isso mais barata do que a compra da vacina importada, é o assunto principal do texto. Em 2, 3 linhas no máximo, vocês conseguem responder isso aqui tranquilamente, tá? Essa é a resposta da primeira pergunta. Agora, pessoal, a gente passa para a pergunta número 2. Vou ler para vocês. Qual é a informação apresentada no texto que definiu o título Butanvac, a vacina brasileira produzida com insumos nacionais? E aí, como em várias outras vezes que aconteceu nessas semanas, como a Giovanna e a Júlia viu, muitas vezes o professor respondendo uma pergunta já acaba respondendo outra. Então a gente percebe aqui que o título da matéria chama Butanvac, a vacina brasileira produzida com insumos nacionais. No primeiro parágrafo, a gente já tem toda a informação que a gente precisa para justificar o título. Primeiro, que é o nome da vacina se chama Butanvac por conta do Instituto Butantan, ou seja, o Butan vem de Butantan e o VAC de vacina. Que essa vacina é produzida com insumos 100% nacionais, com matéria-prima brasileira, tá? E por isso ela é capaz de ser produzida em grande quantidade. Está aqui a resposta que a gente precisa para responder a nossa questão 2, tá? Terceira pergunta, pessoal, percebam que a primeira e a segunda foram bem fáceis. Vamos ver se o grau de dificuldade vai aumentar. O texto se refere ou refere-se a duas outras vacinas que são produzidas no Brasil hoje. Por que essas outras duas vacinas elas não são 100% nacionais? Voltamos ao texto mais uma vez, pessoal. Então, as duas vacinas que são produzidas em território nacional é a Coronavac e a Covishield. É o nome das duas vacinas que são produzidas no território brasileiro, além da Butanvac, que passou a ser produzida desde a publicação da matéria. Tá? E aí o pessoal está perguntando por que a matéria-prima é 100% brasileira. É isso mesmo a pergunta? O professor vai até confirmar. Isso. Porque as outras duas vacinas não são 100% nacionais. Tá? Vamos procurar, o professor está procurando. Onde que a gente pode encaixar? Ah, pronto, já achei a nossa resposta aqui. A vacina Coronavac e a vacina Covishield, elas não são 100% nacionais, porque elas, mesmo produzidas no Brasil, elas dependem de insumos que vêm de outros países. Ou seja, mesmo a vacina, a tecnologia da Coronavac e os cientistas que produzem a Coronavac e a Covishield serem cientistas brasileiros e essas duas vacinas, a Coronavac e a Covishield, também serem produzidas em laboratórios que estão no Brasil, a Butanvac vai ser a única. Perdão, o professor vai inverter aqui a ordem da resposta. Essas duas vacinas, a Coronavac e a Covishield, por mais que elas sejam produzidas no Brasil hoje, por cientistas brasileiros, elas ainda dependem de material ou de insumos que são enviados de outros países. A Coronavac, no caso, ela é uma vacina chinesa. Então,
Butantan, ele precisa receber aquilo que a gente chama de IFA, que são os vírus inativados e outros elementos que são utilizados para produzir a vacina. Porque a vacina ela não tem só o vírus, ela precisa de um líquido, como se fosse uma aguinha, que não é água, na verdade, é um outro material que a gente chama de IFA, para que os vírus eles permaneçam conservados e eles possam se transportar de maneira rápida pelo nosso corpo, tá? Porque senão, o pessoal correria o risco da gente tomar a vacina e dentro da seringa da vacina não ter nada. E aí tem uma quantidade de ar ali e aí a enfermeira vira para você, não, eu já te dei, já apliquei o vírus em você. Aí você pergunta, pô, mas por que você aplicou dentro de mim? Não tinha nada dentro da seringa. Aí a enfermeira vai falar para você: não, o vírus está dentro da seringa, mas você não consegue enxergar, porque o vírus ele permanece no ar. Vocês concordam comigo que isso ia virar uma confusão? Então, para evitar esse tipo de coisa, além do vírus que é inoculado dentro do nosso corpo, ainda vai algum material em formato líquido para poder transportar esses vírus para dentro do nosso corpo, tá? Então, porque apesar da Coronavac e a Covishield serem produzidas no Brasil, elas não são 100% nacional, porque a gente depende ou desses líquidos ou dos vírus inativados que eles precisam vir de outros países, tá? Eles precisariam vir ou da China ou dos Estados Unidos. E no caso da Butanvac, por mais que a gente receba o vírus do Hospital Monte Sinai nos Estados Unidos, esses vírus eles são criados dentro de um ovo. E dentro desse ovinho, os cientistas brasileiros vão produzindo mais e mais vírus que depois vão ser inativados para que eles possam virar vacina e essas vacinas elas sejam aplicadas na gente. Então é por isso que a Coronavac, a Covishield, elas não são 100% nacionais. No caso da Butanvac, a produção da vacina é feita, o vírus é produzido e o material que produz a vacina, todo ele é feito no território brasileiro por cientistas brasileiros. É por isso que as outras duas vacinas, elas não são 100% nacionais. Seria essa a resposta da 3, tá? Pessoal, agora na questão 4, eles colocam, a próxima pergunta é a seguinte: entre as vacinas citadas na notícia, e a gente acabou de falar delas, a gente falou da Butanvac, falou da Coronavac e falou da Covishield. Então, dentre essas três vacinas, e as três são citadas na notícia, por que a Butanvac é considerada melhor do que a Covishield e a Coronavac? Bom, pessoal, no texto, de novo, lá está todas as nossas respostas. Olha só, a Butanvac é considerada melhor porque, como a matéria-prima é brasileira, 100% brasileira, fica mais barato para o Instituto Butantan, para o laboratório do Instituto Butantan, produzir grandes quantidades dessa vacina. Por conta disso, pelo fato de ser mais barata, ela é considerada melhor. E não é pelo fato só dela ser mais barata. É pelo fato, pessoal, que se a produção da vacina, quanto mais barata ela é, mais vacina o governo consegue produzir. E quanto mais vacina o governo produz, mais rápido todas as pessoas serão imunizadas. Não sei se vocês estão acompanhando, mas em alguns países do hemisfério norte, na Europa e nos Estados Unidos, já está sendo permitido que crianças abaixo de 13 anos já possam também tomar vacina para ficar imunizado. Então, a ideia que o governo tem, a ideia que nós todos temos é que não apenas os vovôs, as vovós, os idosos, as nossas tias, os nossos pais, mas que vocês também, adolescentes, jovens e mesmo as crianças, elas possam ser imunizadas. Elas ainda não são, porque, primeiro, o sistema imunológico delas é muito mais forte que o dos adultos. Então, elas ficam muito menos doentes do que os adultos, tá? E segundo, porque ainda, como a vacina para o coronavírus ela foi desenvolvida há pouco tempo, ainda não há estudos que comprovem a segurança da aplicação da vacina em crianças e adolescentes. Tá? É por isso que o governo brasileiro ainda não permitiu que essas vacinas fossem aplicadas em pessoas com menos de 13 anos de idade.
Vocês estão percebendo que a sequência da vacinação ela é feita do mais velho para o mais novo. Então, agora o pessoal entre 40 e 49 anos, se não me engano, é o que tá sendo imunizado pela vacina. Ou um pouco mais que 49, acho que está nos 50 e pouquinhos ainda. Então, a nossa resposta seria, para a questão 4, seria essa. A Butanvac é considerada a melhor vacina porque ela é produzida com material 100% nacional e, por conta disso, é a vacina mais barata a ser produzida no Brasil. E por ser a vacina mais barata, é aquela capaz de imunizar todas as pessoas da forma mais rápida possível. Está aí a resposta da nossa 4. É óbvio que você não precisa colocar isso tudo que o professor falou, mas se você passar por esse tema, tocar no assunto em um ou dois aspectos disso que o professor passou, eu considero a questão certa, tá? Essa é a resposta da nossa questão 4. Passamos agora para a próxima questão, pessoal, a 5. Vou ler para vocês. Ao descrever a tecnologia usada para produzir a Butanvac, que é a vacina do Butantan, a notícia informa que a vacina se destina aos países de baixa e média renda e cita dois países que também usam matéria-prima própria na produção. Esses dois países, a gente precisa nem ir no texto, pessoal, porque aqui, ó, a pessoa que fez o PET, ela deu uma colher de chá para a gente e colocou aqui a frase que fala sobre esse assunto aqui, dos dois países que também possuem matéria-prima 100% nacional, não no caso brasileira, mas matéria-prima desses países para produzir as suas próprias vacinas. Um país é o Vietnã e o outro é a Tailândia. Tá? Os dois países estão localizados no Sudeste Asiático. Então, são países no continente asiático, tá? Além desses dois países, o Brasil e mais alguns outros países que possuem essa experiência de produzir vacina em larga escala, porque fora a Covid, o governo está demorando muito para vacinar todas as pessoas, o Brasil sempre foi um país que foi referência no mundo inteiro em produção de vacina. O Brasil ele exportava vacina de sarampo, de rubéola, de cachumba e de tétano, coqueluche, difteria para vários países do mundo. Por quê? Porque o Brasil, ele era vanguarda, ele é um grande produtor da vacina. A gente ainda não é um grande produtor da vacina da Covid-19, mas para outras doenças, o Brasil é um país que é referência nesse tipo de produção, produz em grande quantidade, em larga escala, tá? Então, mas a pergunta, ela leva a gente para um lado, fala para a gente aqui, ó, dos países, mas a verdade que ela quer é falar de interpretação de texto com a gente. Porque veja a frase: o Vietnã e a Tailândia, por exemplo, possuem também a sua própria matéria-prima para produzir o imunizante. Aí o que o pessoal quer saber? Ele quer saber qual que foi a palavra nessa frase que foi usada para substituir a palavra vacina. E eu acho que está bem fácil, pessoal. Essa talvez seja a pergunta mais fácil dessa semana 4 do PET 2. A gente não vai poder, obviamente, a gente não pode substituir o nome dos países, porque o nome é próprio. O por exemplo vai dar uma ideia de explicação que vai ser dada para a gente, então ele também está fora dessa substituição. E o restante da frase vai colocar: possuem também a sua própria matéria-prima para produzir o imunizante. Produzir o imunizante, pessoal, essa palavra imunizante faz a gente pensar de primeira na palavra vacina, porque a única forma capaz de imunizar a gente e de prevenir que a gente adquira a Covid-19 é por meio da vacina. Então, a palavra que a gente pode utilizar na frase que foi usada para substituir a palavra vacina, a palavra que foi usada foi o termo imunizante. Porque a gente pode substituir, vamos até fazer o teste de ler a frase, substituindo a palavra imunizante pela palavra vacina. Então, aqui, ó, o Vietnã e a Tailândia, por exemplo, possuem também a sua própria matéria-prima para produzir a vacina. Encaixou, não encaixou? Ficou perfeitinho na frase, para a pessoa que está lendo conseguir entender. Então,
A palavra que foi utilizada nessa forma para substituir o termo vacina foi a palavra imunizante, tá? Essa que é a resposta da nossa questão 5. Em sequência, pessoal, a gente muda de texto. A gente passa, num primeiro momento, a gente estava numa notícia que foi publicada no Facebook. Agora, vocês vão perceber que isso aqui é o print de uma tela de computador. Ó. A gente consegue até ver aqui as barras de ferramentas, o horário, a data em que a matéria foi consultada. E a gente consegue ver também aqui, ó, as abinhas, tá? Inclusive, a gente consegue ver aqui em cima, porque o professor é detalhista, que aqui, ó, a professora que fez isso aqui, ó, ela estava fazendo por meio de um documento no Google Drive dela. Ela até tinha nomeado aqui, ó, Ensino Fundamental 2 Regular, sexto ano, tá? A gente consegue, inclusive, ver as abas aqui que ela abriu para poder fazer a pesquisa dela, para poder fazer o PET, tá? O que é essa página de internet, pessoal? É a página oficial do Instituto Butantan, em São Paulo. Aqui a gente tem o símbolo do Instituto, o lema dele, que é a serviço da vida, e a gente tem aqui uma imagem de capa que mostra uma foto aérea do Instituto Butantan. A gente percebe até que é um lugar bem bonito, cercado de árvores, parece que está inclusive no meio da floresta. Aqui, em cima da foto de capa, aqui no cantinho onde eu estou circulando, a gente tem a informação, a palavra escrita diretoria. Bom, o que a gente pode chegar nessa conclusão quando a gente lê essa palavra diretoria? Muito provavelmente, a gente está naquela parte do site que vai mostrar quem são as pessoas e quais as funções que elas têm no Instituto Butantan, tá? E aqui, pessoal, a gente tem um perfil do senhor Dimas Tadeu Covas, que é o diretor do Instituto Butantan. A gente tem o nome completo dele aqui em cima, a foto dele primeiro, a carecona dele. A gente tem o nome completo do pesquisador e a gente tem o cargo dele. Ele é diretor do Instituto Butantan. E aqui embaixo a gente tem uma qualificação. O que seria uma qualificação? Seria uma descrição de quem é o Dimas Tadeu Covas e quais as funções que ele ocupa. Então, vou ler para vocês rapidinho aqui. O professor aqui, ó, o diretor do Instituto Butantan, Dimas Tadeu Covas, ele é presidente do Conselho Curador da Fundação Butantan, ele é professor titular de Medicina Clínica da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, que tem a sigla USP. Ele é presidente da Associação Brasileira de Hematologia e Hemoterapia. O que é hematologia? É uma palavra que vem do grego. Hemato significa sangue e logia, estudo. Então, hematologia significa o estudo do sangue. E hemoterapia significa tratamento, no caso, terapia do sangue. Então, Dimas Tadeu Covas, ele é especialista, ele é presidente da Associação Brasileira de Hematologia e Hemoterapia. Ou seja, muito provavelmente, Dimas Tadeu Covas tem muita experiência com assuntos ligados a sangue e há tratamentos para se curar o nosso sangue. E algumas dessas doenças que atacam o nosso sangue são essas epidemias, são essas infecções causadas por vírus e bactérias. No caso, do nosso caso, como a gente está falando de Covid, são infecções causadas por vírus, tá? Além de presidente da Associação Brasileira de Hematologia e Hemoterapia, Dimas Tadeu Covas, ele é presidente regional do Hemocentro, que é aquele local, pessoal, o Hemocentro é o local responsável pela transfusão de sangue, tá? De pacientes. Às vezes a pessoa, por alguma doença ou por sofrer um acidente grave, ela perde muito sangue. Então, essa pessoa ela precisa de um tratamento com sangue novo, de outra pessoa que tem um sangue compatível com o do paciente, tá? Para isso que existem hemocentros. Eles também são chamados de banco de sangue. Vocês provavelmente já devem ter visto propagandas na TV realizadas pelo Hemocentro, aqui em Uberlândia a gente tem um Hemocentro também, pedindo para que as pessoas doem sangue, porque o estoque de sangue no Hemocentro está baixo.
Então, aquelas pessoas que queiram ajudar outras pessoas, o professor já ajudou várias vezes, inclusive, ele comparece ao Hemocentro da cidade que ele mora, no nosso caso, Uberlândia, e faz uma doação de sangue. Eles vão lá, eles dão um suco para a gente, ou um copo de leite, dão algumas bolachinhas para a gente não ficar fraco depois que a gente tira o sangue. E aí o pessoal liga uma agulha no braço da gente, eles vão tirando uma bolsinha de sangue do corpo da gente, entendeu? A quantidade de sangue que eles tiram, eles enfraquecem a gente um pouco, mas não causam doença e não causam nenhum tipo de transtorno para a gente. A gente só fica um pouco fraco, por isso que a gente recebe a bolachinha, tá? E esse sangue, quando a gente doa ele numa bolsa, ele é estudado pelos cientistas que vão ver se o nosso sangue está limpinho para ser usado. E caso ele seja aprovado, essa bolsa de sangue ela fica guardada no hemocentro para quando algum paciente aparecer e o sangue desse paciente for compatível com o sangue do doador, essa bolsinha de sangue de outra pessoa, ela é inoculada na pessoa que está doente, entendeu? É isso que seria um hemocentro. Ele também é considerado como um banco de sangue, tá? Então, continuando a leitura. Além de presidente do Hemocentro de Ribeirão Preto, o Dimas Tadeu Covas, ele é um aqui, ó, e vou continuar explicando o que é o Banco de Sangue de Ribeirão Preto. Ele é um dos mais importantes fornecedores regionais de sangue para 4 milhões de pessoas na área do sudeste do Brasil. E aqui tem um certificado científico que o Banco de Sangue tem. Além disso, o Dimas ele é diretor-presidente da Fundação Hemocentro. E ele é membro da Sociedade Americana de Hematologia, lembra que o estudo do sangue, e da Associação Europeia de Hematologia. Então, pessoal, o que a gente pode ver desse currículo aqui do Dimas Covas? Que ele é especialista nesse assunto ligado a doenças ligadas ao sangue e a vírus, bactérias e doenças causadas por esses tipos de patógenos, por esses tipos de seres, tá? Você quer me perguntar alguma coisa, Giovana? Não, obrigada. Tá. Continuando aqui, eu vou passar para a questão 6, que é a última da nossa semana 4, tá? Então, olha só, essa é um pouco mais complicada, porque exige que a gente faça um esforço maior. Aí fala aqui, ó, acima você vê a página do site do Instituto Butantan, na galeria de diretores, que foi que eu mostrei para você aqui, a diretoria. Leia as informações sobre o professor Dimas Covas e prepare-se para fazer uma entrevista. Se você tivesse a oportunidade de conversar com o professor, quais perguntas você gostaria de fazer sobre o seu trabalho no Instituto Butantan e a respeito da produção da vacina contra o coronavírus? Registre as perguntas que você gostaria de fazer. Aqui, pessoal, o professor vai dar uma dica para vocês, tá? Usem o currículo do diretor Dimas Covas e usem a matéria que foi publicada no texto 1, que está aqui em cima aqui. Então, o professor vai dar algumas dicas de algumas perguntas que vocês poderiam fazer. Vocês poderiam, por exemplo, pedir para o diretor Dimas Covas falar um pouquinho sobre qual a experiência que ele tem com relação a doenças como a Covid-19. E aí ele vai passar para ele falar um pouco mais sobre o currículo dele, ele vai falar sobre essas informações. Outra pergunta que a gente pode fazer é pedir para ele explicar para a gente como a Butanvac, que é a vacina produzida pelo Instituto Butantan, que é produzida 100% no Brasil, ela pode ajudar o país a combater a pandemia de Covid-19, tá? E além disso, uma outra pergunta que você pode perguntar também para o Dimas Covas qual é a diferença e qual que é a vantagem da vacina Butanvac com relação às outras vacinas. Ou seja, pessoal, se vocês querem fazer isso de maneira rápida, sem precisar quebrar muita cabeça, usem as respostas aqui, ó, que a gente foi dando para as outras questões e transforme essas respostas em perguntas para fazer aqui para o diretor, para o Dimas Covas. Você colocando ali 3 perguntas, a partir de 3 perguntas, o professor já considera a sua alternativa, a sua questão bem feita, e você já ganha a nota total na questão, tá? Então, pessoal, essa semana 4 foi uma semana bem simples da gente resolver. Você viu que foi alguns poucos exercícios e que nenhum deles tem uma dificuldade muito grande para a gente poder resolver, tá?
Eu vou, nesse momento agora, eu vou encerrar a gravação dessa semana 4. Daqui a poucos minutos, eu vou abrir a correção da semana 5. Professor, eu vou encerrar agora a gravação para ficar mais fácil depois para o pessoal localizar essas correções, tá? E caso vocês permaneçam, eu acho difícil, mas caso vocês permaneçam com alguma dúvida, mesmo depois do professor explicar esses pontos, vocês podem entrar em contato comigo no WhatsApp ou mandar uma mensagem no grupo da sala, tá? Então, pessoal, daqui a pouquinho, daqui a alguns minutinhos eu volto, vou encerrar a gravação e vou abrir a correção da nossa semana 5 do PET 2, tá? Para quem está aqui comigo, Giovanni, você que está comigo aqui ao vivo, você não precisa sair, tá? Eu só vou parar a gravação e daqui a pouco eu inicio, daqui a 2 minutos eu inicio a gravação da semana 5, tudo bem? Até mais então, pessoal.